Você já saiu da Santa Missa com a incômoda sensação de que, apesar de ter cumprido o preceito, algo essencial lhe escapou. Você esteve lá fisicamente, mas sua mente viajava por 1000 lugares, nas contas a pagar, nos problemas da semana, na conversa de depois. Você se esforça para ser um bom católico, mas essa batalha constante contra a distração, bem no momento mais sagrado, te deixa espiritualmente frustrado e com um vazio na alma? Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti, *puro. Mas e se eu te dissesse que essa frustração, essa batalha perdida contra os pensamentos aleatórios, não é um sinal da sua fraqueza espiritual? E se eu te revelasse que essa sua incapacidade de se concentrar, não é uma falha de caráter, mas a prova de que você está, sem saber, em meio a um campo de batalha invisível? Prepare-se, porque a verdade que estou prestes a compartilhar vai mudar para sempre a forma como você enxerga a Santa Missa. Ela desafia a lógica moderna, que nos diz que tudo é psicológico, que tudo é apenas um produto da nossa mente cansada. A verdade é esta: a sua distração durante a consagração não é um acaso. É um ataque deliberado. É uma tática de guerra espiritual, projetada com precisão milimétrica, pelo inimigo da sua alma. Ele consiste em 3 passos simples, 3 chaves de ouro, para destrancar a porta do seu coração e permitir que a graça da presença real inunde a sua alma, exatamente no momento em que o inimigo mais trabalha para te cegar. O primeiro passo é *poro, ancoramento *poro. Pense na sua experiência na missa. A batalha pela atenção geralmente começa muito antes da consagração. Ela começa com a ansiedade que você trouxe de casa, com o planejamento da semana que insiste em invadir sua mente durante a homilia. Tentar lutar contra isso no clímax da missa é como tentar construir um dique no meio de uma inundação. O ancoramento é a sua preparação estratégica, é a sua declaração de guerra espiritual antes mesmo do primeiro tiro. O momento ideal para isso é um pouco antes do ofertório, quando a liturgia se aprofunda e se prepara para o grande sacrifício. Nesse instante, feche os olhos por um momento. Respire fundo e com toda a sinceridade da sua alma reze a oração que é o coração do terço da misericórdia, mas com uma intenção específica. Diga em seu coração, **, Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos meus pecados de distração e pelos do mundo inteiro. **. O que você está fazendo com isso? Pense comigo, por que o ataque se intensifica justamente ali? Por quê? No momento em que o sino toca e o sacerdote se inclina sobre o altar, a sua mente de repente se lembra da conta de luz que vence amanhã, daquela resposta ríspida que você deu ao seu colega na terça-feira, da lista do supermercado, ou de uma preocupação que nem era tão urgente assim 5 minutos antes. A resposta é aterradora e gloriosa ao mesmo tempo. O demônio, o pai da mentira, sabe perfeitamente o que está acontecendo naquele altar. Ele, que é um ser puramente espiritual, enxerga a realidade sobrenatural de uma forma que nós com nossos olhos de carne não conseguimos. Ele sabe que no exato instante em que o sacerdote pronuncia as palavras, isto é o meu corpo e eleva a hóstia branca, o tempo se dobra sobre si mesmo. O céu desce à terra. O sacrifício do Calvário se torna presente, não como uma memória, mas como uma realidade viva e pulsante. Ele sabe que ali, sob a aparência de pão, está o seu juiz, o seu vencedor, o Rei do Universo, que o esmagou com o poder do seu amor sacrificial. Ele treme diante desse momento. Ele odeia a consagração com todas as forças do seu ser decaído, porque é ali que a fonte de toda a graça se abre para o mundo. Você está ancorando a sua luta pessoal no sacrifício infinito de Cristo. Você está dizendo a Deus Pai: Pai, eu sou fraco. Minha mente vai vaguear. Mas eu pego essa minha fraqueza e a uno desde já ao sacrifício perfeito do teu Filho. Eu ofereço o próprio Cristo como remédio para minha falta de atenção. Você está usando a arma mais poderosa do céu para curar a sua ferida mais comum. Você ajusta a bússola da sua alma para o altar, antes que a tempestade de pensamentos inúteis chegue com toda a força. O segundo passo é *porá, focalização porá. Este é o momento do combate direto. O
O sacerdote diz as palavras da consagração e eleva a hóstia branca. O céu se abre. O milagre acontece. E é exatamente aqui que o inimigo lança o seu ataque mais pesado. Uma memória aleatória, uma preocupação súbita, o barulho de alguém tossindo. É a cortina de fumaça do inferno. Neste exato momento, não desvie o olhar. Fique seus olhos na hóstia sagrada. Não como quem olha para um objeto, mas como quem olha nos olhos da pessoa amada. E enquanto você olha, não tente esvaziar sua mente. Em vez disso, preencha-a com a oração mais humilde e poderosa que existe para este momento. Repita em seu coração como um sussurro de fé as palavras do centurião romano, ***, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. ***. Por que esta oração? É daquela hóstia e daquele cálice que jorra o poder capaz de salvar almas, curar feridas, libertar cativos e destruir fortalezas demoníacas. É o momento de máxima humilhação de Deus, que se faz pequeno e vulnerável, e por isso mesmo é o momento de sua máxima glória e poder. E o que ele faz, sabendo que não pode impedir o milagre? Ele se volta contra o alvo mais fraco, você. Se ele não pode deter o Cristo que se oferece, ele tentará, com todas as suas forças, cegar a alma que deveria recebê-lo. Ele lança sobre a sua mente o que a Bíblia chama de dardos inflamados, uma chuva de pensamentos inúteis, de preocupações mundanas, de ansiedades, de lembranças vãs, de planejamentos fúteis. O objetivo dele é um só, e é diabólico em sua simplicidade, fazer com que seus olhos físicos e, principalmente, os olhos do seu coração, estejam em qualquer outro lugar do universo, menos nele. Ele quer que você veja apenas um pedaço de pão, um ritual repetitivo, um momento de silêncio para divagar. Ele quer roubar a graça que está sendo derramada sobre você, a graça que poderia transformar sua semana, seu casamento, suas finanças, sua vida inteira. Mas hoje, essa tática dele acaba. Hoje você recebe a chave para atravessar este véu de distração. Porque ela é a admissão da sua realidade e a proclamação da realidade de Deus. Senhor, eu não sou digno, significa, eu sou essa pessoa distraída, ansiosa, pecadora. Minha mente está em 1000 lugares, eu não mereço este milagre. Mas a segunda parte é a virada de chave. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Isso significa, apesar da minha miséria, eu creio que o teu poder é infinitamente maior. Uma só palavra tua, um só instante da tua graça, pode curar minha distração, salvar minha alma e me fazer inteiro. Você para de confiar na sua capacidade de se concentrar, e passa a confiar unicamente no poder de Cristo para salvar você da sua própria mente. O terceiro e último passo é ***, contemplação ***. Imediatamente após a hóstia, o sacerdote eleva o cálice. Se a hóstia é o corpo que nos alimenta, o cálice é o sangue que nos lava. É a fonte da misericórdia jorrando diretamente do coração transpassado de Cristo. A sua resposta a essa visão deve ser um mergulho confiante nesta fonte. Enquanto seus olhos contemplam o cálice elevado, reze a jaculatória que Jesus ensinou a Santa Faustina, a oração que invoca o poder purificador do seu sacrifício. ***, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. ***. Com esta oração, você está pedindo que aquele sangue e aquela água lavem especificamente a sua mente inquieta. A arma para vencer essa batalha não é um esforço mental titânico, não é tentar não pensar em nada, o que é quase impossível. A arma é um ato de fé simples, humilde e direto, uma oração que funciona como um míssil teleguiado contra as fileiras inimigas. Se você deseja de verdade romper essa barreira e começar a ver o que realmente acontece no altar, eu quero que você assuma um compromisso agora. Este é o primeiro passo para a sua libertação da tirania da distração. Quero te convidar a escrever agora mesmo nos comentários esta frase, não como um simples comentário, mas como uma oração, como um selo no seu coração para a próxima missa que você for. ***, Jesus, eu quero vos ver na hóstia santa. ***. Ao escrever isso, você não está apenas interagindo com um vídeo.
Você está fazendo uma declaração de guerra espiritual. Você está dizendo ao céu, à terra e ao inferno, que você não se contenta mais em ser um espectador passivo e distraído. Você está afirmando sua fé e pedindo a Jesus a graça de enxergar além das aparências. Este ato de fé é a sua primeira bala de prata contra o inimigo que te rouba a paz na casa de Deus. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de reacender a fé em corações tíbios e de transformar católicos de preceito em verdadeiros adoradores. Você está dizendo: Senhor, lava com teu sangue estes pensamentos que me roubam de ti, inunda com a tua água viva a secura da minha alma. Eu não confio na minha capacidade de me manter puro e focado, mas eu confio em vós, na vossa fonte de misericórdia para me purificar agora. É a aplicação direta do remédio divino sobre a ferida exposta. Lembro-me de um homem, um pai de família que chamaremos de Marcos. Marcos era um católico bom, de missa dominical, mas saía de lá sempre com a mesma frustração. Durante a consagração, sua mente era um turbilhão. A prestação do carro, o relatório para entregar na segunda-feira, a preocupação com a saúde da esposa. Ele se sentia um hipócrita. Ao conhecer este método, ele decidiu tentar. No domingo seguinte, antes do ofertório, ele fez o ancoramento, oferecendo a Deus especificamente sua ansiedade financeira e profissional. No momento da elevação da hóstia, ele fixou o olhar e repetiu: Senhor, eu não sou digno com todas essas preocupações, mas dizei uma palavra e serei salvo. E na elevação do cálice ele imaginou o sangue de Cristo lavando cada uma daquelas contas e e-mails de sua mente. Ele me disse depois com lágrimas nos olhos: pela primeira vez na vida, eu não assisti à missa. Se esta revelação acendeu uma luz na sua alma e fez sentido para a sua luta pessoal, ajude esta mensagem a chegar a mais pessoas. Deixe o seu like neste vídeo. Cada like é um sinal para o algoritmo de que este conteúdo é relevante, permitindo que esta mensagem de alerta e esperança chegue a outras almas que estão, neste exato momento, sendo roubadas durante a Santa Missa sem nem mesmo perceberem. Agora que você entende a estratégia do inimigo, a pergunta que queima é: como é de fato ver com os olhos da fé? O que os santos, como Santa Faustina, viam nesse exato momento em que o pão se torna Deus? A resposta que veremos a seguir vai te deixar sem fôlego e, talvez, te levar às lágrimas na próxima vez que você se ajoelhar diante do altar. Com a sua oração Jesus eu quero vos ver na hóstia santa, você não fez um simples pedido, você declarou guerra. Você bateu a porta de um mistério que o inimigo se esforça desesperadamente para manter trancado. Ele sabe que se essa porta se abrir, ainda que por uma fresta, a luz que entrará será suficiente para queimar toda a escuridão da sua indiferença. Ele sabe que se você realmente visse o que acontece no altar, nunca mais seria o mesmo. Eu participei, eu peguei o lixo da minha vida e o coloquei no altar, e Jesus o transformou em oração. Eu saí de lá com uma paz que não era minha. O testemunho do Marcos é a prova. Este método não é uma técnica de meditação, é uma cirurgia espiritual. Ele pega o veneno da distração e o transforma em antídoto de adoração. Agora eu pergunto a você: ao ouvir estes 3 passos, qual deles mais tocou o seu coração? Foi a ideia de se preparar com *boro ancoramento *boro. A humildade poderosa da *boro focalização ou a entrega purificadora da *boro contemplação *boro. Deixe sua resposta nos comentários. Seu discernimento pode ser a luz que outra alma precisa para encontrar o caminho de volta ao coração de Jesus no altar. Com certeza. Assumindo a persona e seguindo as diretrizes com precisão, aqui está o texto para o ato 7, o aviso, pronto para a narração. Agora que você tem em suas mãos o mapa divino, o método do olhar da fé que Jesus nos deu através de Santa Faustina, você possui a chave para transformar a sua experiência na Santa Missa. Você tem a arma para vencer a batalha da distração. Mas toda arma poderosa para ser eficaz, exige que o soldado conheça o terreno, e principalmente, as armadilhas que o inimigo preparou para neutralizá-la. Mas o que há por trás dessa porta? O que se esconde sob as aparências do pão e do vinho, um ritual que, para tantos, se tornou uma rotina vazia? Para responder a isso, precisamos pedir a Deus a graça de emprestar os olhos de uma santa.
Uma alma simples, uma freira polonesa, a quem o céu decidiu revelar a realidade nua e crua do altar. Imagine agora, não como um exercício de criatividade, mas como um ato de fé. Coloque-se na capela, no seu banco habitual. O sacerdote, de pé diante do altar, pronuncia as palavras sagradas da consagração. O acólito toca o sino. Um silêncio profundo desce sobre a igreja. Seus olhos se fixam na hóstia branca e circular que o sacerdote eleva lentamente. Para os seus sentidos, é apenas pão. Para sua mente distraída, é o sinal de que a missa está chegando ao fim. Mas, neste exato momento, pela fé, o véu se rasga. A realidade visível se dissolve, e a realidade eterna se manifesta. Onde antes estava o sacerdote, agora você vê o próprio Cristo. Mas não como o imaginamos em sua glória celestial, distante e inacessível, não. O que Santa Faustina viu, e o que o céu quer que sua alma veja, é algo infinitamente mais íntimo e chocante. Por isso, com a seriedade de um pai que alerta um filho antes de uma jornada perigosa, eu preciso te falar sobre os 3 venenos da alma moderna. São 3 mentalidades sutis, 3 mentiras que o demônio sussurra ao nosso coração, para tornar o método que você acabou de aprender completamente inútil. Ele quer que você tenha um mapa, mas que caia no primeiro buraco. Preste muita atenção, porque reconhecer estes venenos em sua vida é o primeiro passo para expulsá-los para sempre. O primeiro, e talvez o mais comum, é o veneno da asterisco mentalidade do checklist asterisco pairo. Você conhece bem essa sensação. É a mentalidade que reduz o preceito dominical a um item na sua lista de tarefas semanais. Ir ao mercado checado, pagar a conta checado, ir à missa checado. O sacrifício do Calvário, o momento em que o tempo e a eternidade se tocam, o ato que sustenta o universo, é rebaixado ao nível de uma obrigação burocrática. A alma que vai à missa com essa mentalidade não vai para um encontro de amor, vai para bater um ponto. Ela não busca a comunhão, busca o alívio de ter cumprido a obrigação, e veja como isso aniquila o nosso método. Como você pode praticar o primeiro passo, o ancoramento, e dizer sinceramente, Pai Eterno, eu vos ofereço, em expiação dos meus pecados de distração, se o seu coração já decidiu que tudo aquilo é apenas um ritual a ser suportado? Na hóstia elevada ela não viu pão, ela viu um menino. Um menino Jesus, de uma beleza que nenhuma arte humana poderia capturar. Uma beleza que não intimida, mas que atrai, seus olhos brilham com uma luz que é pura inocência e amor infinito. Ele não está parado, como uma estátua. Ele está vivo, vibrante. E ele estende seus bracinhos. Ele os estende na direção do sacerdote, na direção do altar, na direção de cada pessoa naquela igreja. Ele os estende para a direção. Sinta o que essa visão significa. O Deus do universo, aquele que sustenta as galáxias com uma palavra, se faz pequeno, vulnerável, um bebê indefeso. Por quê? Para desarmar você. Para quebrar a sua rigidez, o seu orgulho, a sua autossuficiência. Um rei glorioso pode ser temido. Um juiz severo pode ser evitado. Mas um menino de braços abertos? Ele só pode ser amado. Ele não pede sua performance, seus méritos ou suas perfeições. Ele pede apenas o seu colo, o seu coração, o seu abraço. Ele está ali, no altar, dizendo sem palavras, eu quero você. Eu quero seu amor, receba-me, abrace-me. E enquanto seu coração tenta assimilar a doçura avassaladora desta visão, a cena se transforma. O inimigo não teme apenas o amor de Deus, ele treme diante do seu sacrifício. A oferta se torna vazia. Você não está oferecendo sua fraqueza a Deus, você está apenas recitando palavras enquanto olha para o relógio. Essa mentalidade transforma o ouro do altar em palha. É um insulto silencioso ao rei que se faz prisioneiro de amor por você, e ele espera ansiosamente por um coração que o adore, e não por um que apenas marque presença. O segundo veneno mais sutil e perigoso para as almas piedosas é a asterisco por passividade do espectador por. Essa é a armadilha de quem senta no banco da igreja e espera sentir algo.
A pessoa julga a missa pela qualidade do sermão do padre, pela afinação do coro, ou pela emoção que sentiu durante a consagração. Se não sentiu nada, a missa foi fraca. Se sentiu um arrepio, a missa foi uma bênção. Meu irmão, minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. A Santa Missa não é um espetáculo para ser assistido, é um sacrifício do qual você deve participar. Você não é a plateia, você é parte do corpo místico que se oferece junto com Cristo ao Pai. A fé não é sentimento, é decisão. O demônio adora quando baseamos nossa vida espiritual em emoções passageiras, porque elas são inconstantes como o vento. Hoje você sente, amanhã não sente mais, e então abandona a luta. No instante seguinte, a imagem do menino formoso se desvanece. A luz suave dá lugar a uma sombra de dor sagrada. O menino já não é menino. Na hóstia elevada, agora está o Senhor Jesus crucificado. Não é uma imagem, não é um crucifixo de madeira ou metal. É Ele. Vivo. Agonizante. Seu corpo está coberto de chagas. Você vê o sangue escorrendo da coroa de espinhos cravada em sua fronte. Vê as mãos e os pés rasgados pelos cravos. Vê a ferida aberta em seu lado, da qual jorram sangue e água. O silêncio na igreja agora não é de paz, mas de assombro. É o silêncio do Calvário. Cada gota de sangue que cai daquela hóstia transubstanciada é o preço da sua salvação. Cada gemido de dor que ecoa em sua alma é a prova de um amor que foi até as últimas consequências. O menino que estendia os braços para ser amado é o mesmo Deus que estende os braços na cruz para perdoar. O amor que se fez vulnerável na infância é o mesmo amor que se fez sacrifício na paixão. As duas visões são uma só realidade. No altar, em cada Santa Missa, o Deus que deseja o seu afeto é o mesmo Deus que paga o preço pelos seus pecados. O método divino exige uma decisão da sua vontade. O segundo passo, a focalização, não é tentar sentir a presença de Jesus, é decidir fixar seu olhar nele, e declarar com a sua vontade: Senhor, eu não sou digno, mas eu creio que estás aqui. A contemplação do cálice não depende de um sentimento de pureza, mas de um ato de confiança. Ó sangue e água, eu confio em vós, mesmo que minha alma se sinta seca como um deserto. Esperar sentir para depois agir é a inversão da ordem divina. Haja pela fé, e a graça produzirá o fruto, que pode ou não ser um sentimento. Não seja um espectador, seja um soldado no Calvário. Finalmente, o terceiro e mais paralisante veneno. Justificativa da fraqueza parempo. É o sussurro demoníaco que se veste de falsa humildade. Eu sou assim mesmo, minha mente voa. Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu sou distraído. Não adianta lutar, eu nunca vou conseguir me concentrar. Essa resignação com a mediocridade espiritual é o que o inimigo mais ama. Ele te convence a levantar a bandeira branca antes mesmo de a batalha começar. Ele te faz acreditar que a sua fraqueza é maior que a graça de Deus. Essa mentalidade é uma blasfêmia contra a divina misericórdia. Ele está ali, no momento da consagração, oferecendo-lhe simultaneamente a sua ternura de menino e a sua misericórdia de crucificado. Esta é a realidade. Esta é a visão que o demônio trabalha incansavelmente para esconder de você, com uma avalanche de pensamentos sobre o trabalho, a família, o passado, o futuro. Ele quer que você veja pão, para que você não abrace o menino. Ele quer que você sinta tédio, para que você não contemple o crucificado. Ele quer roubar de você o poder que emana daquele altar, um poder capaz de curar suas feridas, perdoar suas culpas e transformar radicalmente a sua vida. E para que você não pense que isso é uma poesia devocional, ou uma invenção minha para causar impacto emocional, saiba que esta visão não é uma alegoria. É um registro. Santa Faustina Kowalska escreveu em seu diário, no parágrafo de número 331. Vi o menino Jesus, extremamente formoso, que estendia os bracinhos em direção ao sacerdote. No momento seguinte, o menino já não era menino, mas o Senhor Jesus crucificado, com o corpo coberto de chagas. Esta é a verdade que pulsa no coração de cada missa.
Se esta visão, esta pequena fresta para a realidade do altar, tocou o seu coração e despertou em você uma santa inquietação, saiba que há muito mais a ser revelado. Jesus nos deu o método do olhar da fé, precisamente porque somos fracos e distraídos. Ele não espera que você vença a distração com a sua própria força. Ele te dá as armas dele. Dizer eu sou assim, e não posso mudar, é o mesmo que dizer a Cristo: Senhor, vosso sangue derramado no altar não é poderoso o suficiente para curar a minha mente dispersa. Vossa graça é insuficiente para minha fraqueza. É a atitude do doente que recebe o remédio do médico divino, e diz: obrigado, mas eu prefiro continuar doente, já me acostumei com a minha enfermidade. Não se justifique. Lute. Caia, e se cair, levante-se e lute de novo. Use a própria distração como um gatilho para voltar-se para ele, como ensinamos. Cada pensamento que foge é uma nova oportunidade de dizer: Jesus, eu confio em vós, e volto para vós. Esses são os 3 venenos: cumprir por obrigação, esperar para sentir e se render por fraqueza. São as 3 correntes que o inimigo usa para te manter acorrentado no banco da igreja, presente de corpo, mas ausente de alma, enquanto o milagre que poderia transformar sua vida acontece a poucos metros de você. Mas hoje, essa prisão pode ser quebrada. Hoje, você pode tomar uma decisão. Você pode escolher abandonar a mentalidade de checklist e abraçar a mentalidade de um amante que vai ao encontro do amado. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de volta para o coração da fé. E agora, segure esta imagem sagrada na retina da sua alma: o menino Deus de braços abertos e o Cristo crucificado em agonia. Não são 2 visões, mas as 2 faces do mesmo amor infinito que se manifesta no altar. Com esta verdade em mente, prepare o seu coração, porque agora vamos entender o porquê de o inimigo lutar com tanto desespero para roubar a sua atenção. Vamos mergulhar no epicentro do conflito espiritual. Agora você entende a dor de Cristo. Uma dor que não é apenas histórica, de 2000 anos atrás, mas uma dor presente, real, que se renova a cada missa em que ele se depara com a nossa indiferença. Pense nisto com toda a força da sua imaginação e da sua fé. O Deus do universo, aquele que sustenta as galáxias com o poder de sua palavra, humilha-se a ponto de se tornar um menino vulnerável no altar. Ele estende seus bracinhos como na visão de Faustina, não para o sacerdote, mas através do sacerdote, para você. É um convite ao abraço, um gesto de confiança absoluta. Pode escolher abandonar a passividade de espectador e assumir seu posto como participante do sacrifício. E pode escolher abandonar as desculpas e abraçar a luta, confiando que a graça de Cristo é a sua força. Se você se decide hoje, neste exato momento, a abandonar ao menos um destes erros que envenenam a sua alma, eu te peço um sinal. Um compromisso público diante do céu. Deixe um amém nos comentários como um selo da sua decisão, como um grito de guerra espiritual que diz: eu não serei mais roubado na Santa Missa. Agora que os venenos foram expostos, agora que a mediocridade foi desmascarada, o que resta? Resta a decisão. A batalha espiritual não é vencida apenas com o conhecimento. O diabo também conhece a teologia, e isso só o enche de ódio. A guerra pela sua alma é vencida no campo de batalha da vontade, no exato momento em que você, ciente da sua fraqueza, decide parar de dar desculpas e começa a lutar. Você identificou os ardis do inimigo. Você reconheceu as suas próprias armadilhas. A mentalidade de quem apenas cumpre uma tarefa, a passividade de quem espera por um show de sentimentos, a resignação covarde de quem diz: eu sou assim mesmo. Tudo isso é o terreno baldio onde o inimigo planta o joio da distração. Ele se faz pequeno para que você não tenha medo de se aproximar. Ele se faz frágil para mendigar o seu amor. E o que ele encontra? No exato instante em que o céu se inclina para a terra, a alma que ele tanto ama, a alma pela qual ele se fez menino, está pensando na lista de compras. No problema do trabalho que precisa ser resolvido na segunda-feira. Na resposta que vai dar para aquela pessoa no WhatsApp. Na preocupação com a saúde, na ansiedade sobre o futuro.
O Deus menino está ali, de braços abertos, e a nossa mente está a quilômetros de distância, em um exílio autoimposto. Você consegue sentir a tragédia divina contida neste desencontro? É o amado que se apresenta para o encontro, e a amada que não aparece, embora esteja fisicamente no mesmo lugar. A visão então se transforma. O menino dá lugar ao homem das dores, ao Cristo crucificado. O sacrifício do Calvário se torna presente. Do seu coração aberto, jorram sangue e água, uma fonte inesgotável de misericórdia, perdão e cura. Cada gota daquele sangue tem o poder de lavar a sua alma, de quebrar as cadeias que te prendem, de te dar uma força que não vem deste mundo. Ele derrama sobre você a totalidade do seu amor redentor. Mas hoje, agora, neste exato momento, você vai incendiar esse terreno. Você vai fazer mais do que aprender um método. Você vai selar um pacto. Você vai realizar um ato que faz o inferno tremer, porque ele ecoa a entrega total dos santos e dos mártires. Este ato se chama consagração. Consagrar não é apenas rezar uma oração bonita. Consagrar é declarar guerra. É tomar algo que era profano, comum, manchado pelo mundo, seu olhar, sua mente e seu coração, e entregá-lo para o uso exclusivo de Deus. É como pegar um copo de barro e dizer: este copo não servirá mais para qualquer bebida. A partir de hoje, ele só conterá o vinho do rei. É isso que faremos agora com a sua atenção, com a sua capacidade de amar, com o seu foco durante o santo sacrifício da missa. Por isso eu te convido a entrar neste momento sagrado. Onde quer que você esteja, se for possível, pare tudo. Não ouça estas palavras como quem ouve mais uma informação. Ouça como quem está diante de um altar invisível. Se puder, feche os seus olhos. Respire fundo, sinta o peso da sua fraqueza, da sua distração, de todas as missas que você sentiu que perdeu. Não se envergonhe dela, ofereça-a. É a sua pobreza que atrai a riqueza de Deus. E o que ele recebe em troca? O coração que ele deseja lavar está mais preocupado com a opinião dos outros. A alma que ele quer fortalecer está afogada em suas próprias fraquezas, acreditando que são grandes demais para o seu poder. A sua distração, aquela mesma que descrevemos no início, aquela inquietação que te deixa frustrado, não é apenas uma falha sua. Ela é, objetivamente, o cravo que fere o coração de Jesus presente na visão do ato 3. Cada pensamento mundano, cada preocupação que você permite que roube aquele momento sagrado, é como se você virasse as costas para o homem que agoniza na cruz por amor a você. Isso não é uma interpretação poética ou um exagero para causar emoção. É a realidade espiritual descrita pelo próprio Jesus a Santa Faustina. Escute o lamento do coração de Deus. Ele disse: asterisco, asterisco, a desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas. Dói-me muito a falta de confiança na minha bondade. Asterisco poro. Agora a peça se encaixa. A sua distração não é apenas uma fraqueza psicológica. É uma forma sutil e devastadora de desconfiança. Ao permitir que sua mente vagueie, você está, sem perceber, declarando que suas preocupações são mais reais, mais urgentes e mais poderosas do que a presença do Deus vivo no altar. Você está dizendo com suas atitudes: Senhor, eu sei que estás aí, mas este meu problema aqui é maior. É a sua sede que o faz jorrar a fonte de água viva, agora, com a humildade de quem não tem nada, mas com a ousadia de quem pede tudo, reze comigo. Deixe que cada palavra saia do fundo da sua alma, como um grito de quem se afoga e clama pelo Salvador. Repita em seu coração, ou em um sussurro, se estiver sozinho. Vamos juntos fazer esta consagração. ... Senhor Jesus, presente no sacrário e em cada altar do mundo onde o vosso sacrifício de amor se renova. ... Eu me coloco diante de vós, não como o fariseu que se orgulha de suas virtudes, mas como o publicano que nem ousa levantar os olhos. Eu sou a alma distraída. Eu sou o coração vagante. Eu sou a mente que se perde em mil preocupações, enquanto o céu desce à terra por mim. E é com esta pobreza que eu clamo. ... Eu renuncio. Neste momento, com o ato da minha vontade, eu renuncio à cegueira da distração. Eu renuncio à tática do inimigo que me bombardeia com pensamentos inúteis.
Eu renuncio à minha passividade e à minha preguiça espiritual. Eu renuncio a ser um mero espectador do vosso Calvário. Pelos méritos da visão de Santa Faustina, aquela a quem destes a graça de ver a realidade por trás do véu. E isso, como ele mesmo disse, dilacera suas entranhas. Lembra-se daquela sensação incômoda que mencionamos no começo? Aquele sentimento de que algo essencial lhe escapou na missa? Agora você sabe o que é. Essa frustração não era apenas sua. Era o eco da dor de Cristo em sua alma. Era a tristeza do céu por um encontro de amor que não se consumou. Diante desta verdade, não podemos ficar indiferentes. A nossa tibieza, a nossa frieza, a nossa distração, ofendem o coração que mais nos ama. Mas a nossa primeira reação não deve ser o desespero, e sim a reparação. O amor se paga com amor. Então eu te convido a fazer um pequeno mas poderoso gesto, agora mesmo. Um ato de amor para consolar o coração de Jesus por todas as vezes que nós, eu e você, o deixamos sozinho no altar, mesmo estando de corpo presente. Em um ato de amor e desejo de mudança, comente abaixo com uma única palavra, mas que seja uma oração que brota da alma. Comente com a palavra *pricé reparação, por um é. Faça isso agora. Que cada comentário seja uma flor depositada aos pés do altar, um pedido de perdão e um ato de consolação ao coração agonizante de Jesus, que tanto sofre pela nossa indiferença. Mas o coração que a nossa indiferença fere é o mesmo oceano de misericórdia que anseia por nos curar. Dai-me, Senhor, eu vos suplico, um raio da sua fé. Apenas um raio. O suficiente para que, na próxima consagração, na próxima vez que o sacerdote elevar a hóstia santa, meus olhos vejam não apenas pão, mas o meu Deus e meu tudo. Que minha alma veja não um símbolo, mas o menino Jesus estendendo os braços para mim. Que meu espírito veja não um rito, mas o Cristo crucificado coberto de chagas derramando por mim o seu sangue e a sua água. Para que isso aconteça, eu vos entrego as armas que tenho usado contra vós. Eu consagro a vós o meu olhar. Que ele não mais se desvie para o relógio, para o celular, para a aparência dos outros. Que o vosso corpo eucarístico seja o ímã que prende a minha visão. Eu consagro a vós a minha mente. Que ela não seja mais um palco para as preocupações do mundo, para as ansiedades do futuro, ou para as mágoas do passado. Que ela se torne um sacrário vivo, focado unicamente no mistério que acontece no altar. Eu consagro a vós o meu coração. Que ele não mais se esfrie na indiferença ou busque consolações vazias. Que ele arda de amor, de gratidão e de reparação, diante da vossa presença humilde e silenciosa. Ele não nos revela nossa miséria para nos esmagar, mas para nos abrir a sua graça. E é exatamente por conhecer a nossa fraqueza e a astúcia do inimigo, que ele não nos deixou sozinhos nesta batalha. Ele nos deu uma saída. Ele nos deu uma esperança. Se as palavras que você acabou de ouvir pesaram em seu coração, respire fundo. Se você sentiu o aguilhão da verdade ao perceber que sua distração na missa é mais do que um simples lapso, que ela ecoa como uma nota de indiferença no coração agonizante de Cristo, não se desespere. Não se entregue à acusação que te diz: você não tem conserto. Você é um católico medíocre. Você sempre será assim. Essa voz não é a de Deus. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta pela nossa fraqueza, que o oceano da misericórdia divina deseja jorrar com mais força. É neste exato ponto de nossa miséria reconhecida que o céu se inclina para nos levantar. Pense nisto: o coração de Jesus não é um tribunal que te olha de cima, com um martelo na mão, pronto para sentenciar. O coração de Jesus é um hospital de campanha no meio da sua batalha espiritual. Ele não nos acusa para nos condenar. Ele nos revela a ferida para que desejemos ardentemente o remédio. Eu me entrego inteiramente a vós. Recebei esta minha pobre consagração, e selai-a com o vosso preciosíssimo sangue. Que a partir de hoje,
cada consagração na Santa Missa seja para mim o verdadeiro encontro, a verdadeira cura, a verdadeira transformação que a minha alma tanto anseia. ... Amém? ... Respire fundo, sinta a força deste compromisso. Isto não foi apenas uma oração, foi uma declaração de posse. Você entregou as chaves da sua percepção espiritual ao único dono, agora a luta não é mais apenas sua, é dele em você. E para que este ato não se perca no vento, para que ele crie raízes profundas na sua alma, eu te peço uma coisa: se esta oração expressa o verdadeiro desejo do seu coração, se estas palavras ecoam o grito da sua alma por Deus, sele este compromisso agora. Faça com que o mundo digital se torne testemunha da sua decisão. Escreva aqui nos comentários, para selar este pacto diante do céu e da terra, a frase central da sua entrega. Asterisco, asterisco, Senhor, que meus olhos vejam o meu Deus e meu tudo. Asterisco por... Que cada comentário seja uma flecha de fogo subindo aos céus. Que seja um testemunho para outra alma que está travando a mesma batalha. Que seja o seu sim definitivo, gravado não apenas na tela, mas principalmente na sua alma. Ele não aponta nosso pecado para nos envergonhar, mas para nos mostrar exatamente onde Ele quer derramar sua graça curadora. A dor que ele sente não é uma dor de juiz ofendido, mas a dor de um pai que vê seu filho sofrendo de uma doença que ele, e somente ele pode curar, e o filho distraído não abre a porta para o médico. E o remédio não é algo que nós fabricamos. Não é uma nova técnica de meditação, não é um esforço sobre-humano de concentração que depende apenas da nossa força de vontade falha. Quantas vezes você já tentou isso? Quantas vezes você chegou na missa e disse a si mesmo: hoje vai ser diferente. Hoje eu vou me concentrar. Você apertou os olhos, cerrou os punhos espirituais, tentou lutar contra cada pensamento, e 5 segundos depois da primeira leitura, sua mente já estava planejando o almoço, resolvendo uma briga imaginária ou repassando a lista de tarefas. E ao final, a frustração era ainda maior, porque você tentou com suas próprias forças e falhou mais uma vez. O inimigo ama esse ciclo. Ele te acusa, você se sente culpado, tenta resolver sozinho, falha, e então se sente ainda mais culpado e distante de Deus, acreditando que não é digno de estar ali. Faça isso agora, e prepare-se para o próximo passo, a sua missão. Sua consagração foi feita. O seu sim ecoou no céu. Mas uma decisão, por mais fervorosa que seja, precisa se transformar em ação para não morrer. A oração que você acabou de fazer não foi o ponto de chegada, foi o tiro de partida. Foi a sua declaração de que a guerra contra a mornidão espiritual começou, e você não vai mais lutar sozinho. Lembre-se da jornada que fizemos até aqui. Você começou sentindo aquela inquietação, aquele vazio de quem cumpre o preceito, mas não encontra o Deus do preceito. Então a revelação veio como uma luz. Sua distração não é uma falha sua, mas uma tática deliberada do inimigo, que treme diante do milagre que acontece no altar. Nós abrimos o diário de Santa Faustina, e com os olhos da fé vimos o que ela via. Não um pedaço de pão, mas o menino Jesus estendendo os braços e o Cristo crucificado derramando o seu sangue por você. Compreendemos a profundidade da dor de Cristo quando, no momento do seu maior dom, encontra nossa indiferença. Mas a misericórdia nos resgatou da culpa, e nos deu a esperança. Você recebeu um mapa divino, um método de 3 passos, não para se concentrar com suas próprias forças, mas para se ancorar na graça de Deus. Mas o coração de Jesus, que é um abismo de misericórdia, quebrou esse ciclo. Ele não nos deixou sozinhos, com nossa mente tagarela e nosso coração inquieto. Para combater essa tática específica do inimigo, essa arma de distração em massa, ele mesmo nos deu, através de sua secretária da misericórdia Santa Faustina, um método divino. Preste muita atenção nesta palavra, divino. Não é um método humano, é um presente do céu, é uma graça que desce para blindar a nossa atenção na missa. Não se trata de uma técnica de concentração, mas de um dom sobrenatural que nós precisamos apenas aprender a pedir e a receber. Esse dom se chama o olhar da fé. O que é o olhar da fé? É a graça de parar de ver a missa com os olhos do corpo, e começar a vê-la com os olhos da alma. É a capacidade dada por Deus,
de se unir conscientemente ao sacrifício de Cristo no exato momento em que ele acontece. Com o olhar da fé, você deixa de ser um espectador passivo na plateia de uma cerimônia e se torna um co-ofertante ativo no altar do Calvário. Você para de lutar por a sua distração e começa a usar a sua distração como matéria-prima para o sacrifício. Você aprendeu a ancorar sua intenção antes do ofertório, a focalizar seu olhar na hóstia com a oração do centurião e a contemplar o cálice com a jaculatória da misericórdia. Você foi alertado contra os venenos da alma moderna, a mentalidade do checklist, a passividade de espectador e a desculpa da fraqueza. E, finalmente, você consagrou sua mente, seu olhar e seu coração a Ele. Agora, a sua transformação começa, a teoria se torna vida. E para isso, eu te lanço uma convocação, um chamado heróico, o desafio dos 7 altares, poro. Esta é a sua missão. Nas próximas 7 missas que você participar, sem exceção, você irá aplicar rigorosamente o método divino do olhar da fé. 7 oportunidades para forjar um novo hábito na sua alma. 7 encontros para reeducar seu coração. Em cada uma delas você irá, primeiro, ancorar sua missa com a oração do terço da misericórdia antes do ofertório. Segundo, focalizar seu olhar na hóstia elevada, rezando com toda a alma: Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Terceiro, contemplar o cálice do sangue redentor, confiando: ó sangue e água, eu confio em vós. E para que esta experiência não se perca, você fará algo mais. Tenha um pequeno caderno, o seu diário de batalha espiritual. Parece complicado? É de uma simplicidade divina. Significa que, quando o pensamento daquela conta a pagar vier à sua mente durante o ofertório, em vez de se culpar, você vai pegar essa preocupação e, com um ato de vontade, vai colocá-la espiritualmente sobre a patena, junto com o pão, para que seja oferecida ao Pai. Quando a lembrança de uma ferida ou de uma mágoa surgir durante a consagração, você vai mergulhar essa dor no cálice, para que ela seja lavada pelo sangue de Cristo. Você entende a virada? A sua vida, com todas as suas preocupações e dores, deixa de ser um obstáculo para a oração, e se torna a própria matéria da oração. O inimigo te joga uma distração para te tirar da missa, e você, usando o método divino, pega essa mesma distração e a oferece no altar, unindo-a ao sacrifício perfeito de Cristo. Você transforma a arma do inimigo em um ato de adoração e entrega. Isso o deixa furioso, porque a sua fraqueza se tornou o seu ponto de poder, através da graça de Deus. Pense agora, há quanto tempo você se sente assim? Preso nesse ciclo de desejo e frustração na sua vida espiritual? Há quanto tempo você anseia por viver a Santa Missa de uma forma mais profunda, mas se sente incapaz? Após cada uma dessas 7 missas, anote uma única frase. Apenas uma. Responda a pergunta: o que Cristo me mostrou no altar hoje? No primeiro dia talvez seja a sua dificuldade. No terceiro, um lampejo de paz. No sétimo, quem sabe, uma certeza que você nunca sentiu. Este diário será o seu testemunho pessoal da fidelidade de Deus. Se esta jornada que fizemos juntos abriu uma fresta de luz na sua vida espiritual, você tem o dever de não apagar essa chama. A sua missão não termina em você. Curta por este vídeo. Não por vaidade, mas como um ato de caridade espiritual. O seu like diz ao algoritmo de Deus que esta mensagem tem valor, e ele a mostrará a outras almas que estão, neste exato momento, sendo roubadas dentro da igreja sem perceber. Inscreva-se no canal. Sua inscrição é o seu sim para continuar nesta escola de oração. É a sua decisão de não parar por aqui, mas de continuar recebendo os segredos do céu para a sua vida, as armas para o seu combate. E o mais importante, por este vídeo agora mesmo com 3 pessoas. Pense em 3 católicos que você ama, que lutam, que se sentem frustrados, que precisam desesperadamente redescobrir o fogo da presença real. Seja um apóstolo da Eucaristia. E agora pense, você conhece alguém que vive essa mesma batalha silenciosa? Alguém que você ama, um amigo, um familiar, que vai à missa por obrigação, mas sai de lá com a mesma sensação de vazio? Alguém que talvez esteja a ponto de desistir,
acreditando que a vida espiritual profunda é apenas para os santos e não para pessoas comuns como ela? A esperança que você está sentindo agora não foi feita para ser guardada. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um instrumento de esperança. Envie uma mensagem e diga simplesmente: acho que isso pode te ajudar. Não espere. Faça-o agora. Porque a promessa que está contida neste método divino não é pequena. É a promessa de que a próxima missa que você assistir pode ser a mais transformadora da sua vida. É a promessa de que você pode finalmente atravessar o véu da rotina e encontrar no altar o olhar amoroso do Deus que te espera. Nos próximos instantes eu vou te entregar o mapa do tesouro. O passo a passo exato deste método divino do olhar da fé. 3 passos simples, baseados nas próprias orações que Jesus ensinou a Santa Faustina, que irão ancorar, focalizar e transformar a sua participação no santo sacrifício. Ajude a consolar o coração de Jesus, trazendo de volta para ele os corações dos seus filhos amados. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Prepare-se, porque a batalha pela sua atenção está prestes a ser vencida. Não pela sua força, mas pelo poder da misericórdia que te é oferecida como um presente. A sua distração não terá a última palavra, a misericórdia de Deus sim. Compreendido. Procedo à construção do texto para o ato 6, seguindo rigorosamente as premissas e instruções fornecidas, otimizado para uma plataforma TTS, e mantendo a persona do arquiteto de premissas místicas. Você entendeu a verdade libertadora. A sua distração não é um sinal da sua condenação, mas um convite à misericórdia. A sua fraqueza não é um muro, mas a porta de entrada para a graça. Você não precisa mais lutar sozinho contra o turbilhão de pensamentos que te assaltam, tentando vencê-los com a sua própria força, que é limitada e falha. A solução, como vimos, não é um esforço humano, mas um dom do céu. Um método que não anula a sua humanidade, mas a eleva, que não ignora suas preocupações, mas as transforma em oração. Este é o método divino do olhar da fé. Um mapa preciso que o próprio Cristo nos oferece através da espiritualidade de Santa Faustina. Ele não foi feito para santos perfeitos, mas para soldados feridos no campo de batalha espiritual, para você e para mim.